Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 26 de setembro. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque uns diziam sobre Jesus: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas ressuscitado. Mas Herodes disse: João, eu o decapitei. Então, quem é este do qual ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho de hoje, quando nós somos fiéis a Deus e fazemos aquilo que o Senhor pede que nós façamos, a palavra anunciada, ela impacta, né? A pessoa que ouve, e por isso as palavras elas têm uma força muito grande, a pessoa que ouve, ainda que ela não mude de vida, ela é incomodada, ela é mexida. Veja, Herodes matou João Batista, como ele mesmo diz no Evangelho, né? Matou o João Batista porque o João Batista falava a verdade não a verdade dele, né? Mas a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, mostrando para Herodes que ele estava vivendo uma vida errada e que aquilo que ele estava praticando não podia continuar, que ele precisava mudar de vida. A conversão que todos nós precisamos vivenciar, né? A conversão que nos é anunciada, que todos nós precisamos fazer na nossa vida para um dia alcançarmos o céu. Mas Herodes não somente não mudou de vida, como mandou matar o João Batista, como nós conhecemos a história. Mas ouvindo o Evangelho de hoje, nós vemos que ele se recorda muito bem, ao ouvir falar de Jesus e confundindo Jesus com João Batista, ele se recorda muito bem de quem era o João Batista e do que João Batista anunciava, e que João Batista falava diretamente para ele. Então, meus queridos, é por isso que nós precisamos ser fiéis à mensagem do Senhor. Quando o Senhor disser para nós, diga, que a gente não pode hesitar. Quando o Senhor disser para nós, faça, nós temos que fazer, né? Porque não somos nós que fazemos. Quando anunciamos a verdade de Deus, não somos nós que falamos, é Deus. E às vezes Deus está criando aquele momento, vamos colocar assim, criando aquele momento para chegar até aquela pessoa, até aquele coração. E você é o instrumento. Por isso, ao sentir-se tocado pela palavra de Deus e motivado a falar de Deus, a chamar alguém para rezar, se você se sentir motivado a mudar de vida e motivado a chamar alguém para mudar junto com você, não hesite, faça, porque pode ser que Deus está fazendo com que você seja o instrumento de mudança na vida daquela pessoa. Vai ser por meio de você a transformação daquela pessoa. E ainda que seja difícil, alguns de nós, ou talvez alguns de nós venhamos a morrer e não vejamos a conversão de algumas pessoas, mas pode ser que essas pessoas se convertam. O momento, o tempo, só Deus é quem sabe. E ainda que não vejamos a conversão, como é o caso de Herodes, a mensagem de Deus, quando ela é anunciada de coração, quando é sincera, quando tem verdade, quando tem autoridade, ela fica gravada na mente da pessoa, sabe? E aquilo ali fica incomodando, e fica remoendo, e fica remoendo, e fica remoendo. E nesse momento de incômodo e da palavra remoendo, uma brecha, uma porta, uma abertura que a pessoa der,
é o que Deus está precisando para poder chegar, alcançar aquela pessoa e a conversão ela acontecer. Então, Jesus pregava o Evangelho, anunciava o reino de Deus de uma maneira que ninguém nunca antes tinha visto. Por isso, o Evangelho de hoje, por isso que Herodes está perguntando, mas quem é este que eu ouço falar? Ouviram falar de Jesus. Por isso, não se incomode, meus queridos, não se incomode. Você que é ministro da palavra, que celebra, você que é padre, você que é pregador, você que é pastor, fale a verdade de Deus. Fale a verdade de Deus, fale aquilo que está no Evangelho, fale aquilo que Deus está mandando você dizer. E não se incomode, não se preocupe com críticas e nem com elogios. Você não está anunciando o Evangelho para ser elogiado. Você não está anunciando o Evangelho para ser criticado. Você está anunciando o Evangelho, falando de Deus, porque o Evangelho precisa ser anunciado. As pessoas precisam conhecer Deus. E ao cumprir esta missão, virão sobre você críticas e elogios. Não permita que nenhum e nem outro te alcance, te afete, para que você possa continuar no seu propósito e aquilo que precisa ser feito aconteça. Não se incomode com a opinião dos outros. Veja João Batista, se ele fosse se preocupar ou se deixasse de fazer aquilo que precisava fazer por causa da perseguição, das críticas que recebia, de Herodíades, de sua mãe, do próprio Herodes, né? Ele continuou firme e fez aquilo que precisava ser feito. Olhemos para Jesus. Se Jesus se preocupasse com a crítica dos fariseus, dos mestres da lei, de tantos que estavam ali sempre esperando uma oportunidade para pegá-lo, para criticá-lo, se Jesus parasse de anunciar o Evangelho por causa desses, né? Então nós, nos dias de hoje, sendo enviados de Deus como pregadores, como anunciadores da palavra, que não permitamos que nem o elogio nos alcance, porque senão vai amaciar o nosso ego, e aí ao invés de pregar aquilo que Deus está mandando nós dizermos, nós vamos falar aquilo que os outros querem ouvir para continuarmos sendo elogiados. E que não permitamos que a crítica nos alcance, porque muitos não estão preparados para receberem crítica e pode ser que desistam de continuar no propósito de Deus por causa das críticas que está recebendo. Que o Espírito Santo nos fortaleça, seja Ele abrir a nossa mente, nos guiar, nos orientar, para nós fazermos todos os dias e dizermos e vivermos na vida dos nossos irmãos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.